o som. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós vamos continuar o tema do último podcast, o diabo na história e na música. E hoje nós vamos falar do século XX, né, da segunda metade do século XX, de como a imagem do diabo, né, o conceito do diabo, do mal, se transformou. Novamente aqui estou eu, né, Leandro de Barros, professor de filosofia, e o Renato. Fala aí, Renato, beleza? Salve, Leandro, salve, galera. Beleza? Estamos aí, sou Renato Filho, professor de música. Vamos para mais essa segunda parte do nosso podcast. Bom, no podcast anterior nós falamos de como surgiu o conceito do diabo, né? Nós vimos que nem sempre o diabo foi uma entidade, foi um ser, né, individual. Ao longo do tempo ele foi se transformando. E não foi diferente ali no século XX. No século XX nós temos uma transformação da percepção do mal. Enquanto até o século XIX nós tínhamos essa ideia religiosa, né, do mal como uma entidade sobrenatural, o mal ficou mais palpável, né, porque nós tivemos duas grandes guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, e o mal se transformou ali no indivíduo, né, no ser humano. Começou a surgir essa ideia de que o mal não era uma coisa metafísica, mas o mal poderia ser feito por um ser humano, pelo seu vizinho. Um dos livros uma filósofa que trata bastante desse assunto é a Hannah Arendt. Ela vai ser jornalista no julgamento de um dos piores assassinos nazistas. E uma das coisas que vai chocar, né, a opinião pública é de que ela não trata esse criminoso como uma pessoa doente, como uma pessoa com problemas mentais. Ela diz que é uma pessoa normal, que em certas circunstâncias pode fazer as maiores atrocidades. Olha só, isso daí foi quando, mais ou menos, assim? Pós-Segunda Guerra aí? Isso, foi logo nos julgamentos de Nuremberg. Né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, você teve os julgamentos, né, dos criminosos nazistas, e a Hannah Arendt, que era judia, ela fugiu da Alemanha, e ela, além de filósofa, ela trabalhava como jornalista. Olha só, bacana, hein? E aí foi o julgamento do Eichmann, né? No caso não foi exatamente em Nuremberg, né? Tá dentro desse contexto do Nuremberg, mas foi em Jerusalém. E ela publicou em 1963, né, esse livro do julgamento que se chama A Banalidade do Mal. Porque é justamente isso, ela quis mostrar que qualquer pessoa não precisa ser transtornado mentalmente, pode fazer o mal dentro de certas circunstâncias. Entendi, remete bem à ideia de pós-guerra mesmo, né? Isso, né? Então você tem... E o período que a gente entra depois aí. Isso, e aí acaba essa ideia, né? Um pouco do diabo como um ente que vai inspirar as pessoas, né? O diabo são as próprias pessoas, né? É um lado do ser humano, da natureza humana. Então isso no final da Segunda Guerra Mundial tira um pouco aquela carga religiosa. Mas o mais interessante é que isso vai acabar voltando nessa época que nós vamos falar hoje, que é os anos 70, né? Os anos 60 e 70. Por quê? Porque você tem o movimento da contracultura, né? Principalmente nos Estados Unidos. E esse movimento da contracultura, ele vai fazer justamente uma problematização da sociedade americana, do pós-guerra. Então eles vão começar a questionar aquele conservadorismo americano, vão questionar o cenário da Guerra Fria, né? A demonização, por exemplo, que é feita do comunismo. Então esse movimento vai procurar por modos alternativos de viver, né? Modos alternativos de pensar. E aí eles vão reencontrar a religião, religiões orientais e também o satanismo. Então eles vão reabilitar o diabo, agora não como um inimigo, não como algo a ser evitado, mas algo a ser ressignificado. E talvez até aliado, né? Porque naquele contexto lá, Guerra Fria, tinha muito essa propaganda em cima do, que nem você falou, né? O comunismo terrorista.
Isso, exatamente, porque, por exemplo, logo no final da Segunda Guerra, nos anos 50, tinha o macartismo, né? Ele tem esse nome por causa do senador Henry MacArthur, lá dos Estados Unidos, que demonizava qualquer pensamento de esquerda. Então, o diabo passou a ser a União Soviética, né? Passou o pensamento político não alinhado com... Inclusive, nessa época, se eu não me engano, veiculava em rede aberta de televisão, né? Esse tipo de propaganda. Sim, então muitos artistas, né, muitos músicos, eles eram satanizados, né? E porque eram chamados de comunista. Era incentivado, por exemplo, as pessoas se dedurarem, né? Um artista, por exemplo, ele ia lá e denunciava o outro como sendo comunista, e essa pessoa era presa, às vezes nem era comunista, era só porque era intelectual ou porque era crítico do governo. Então foi uma verdadeira caça às bruxas, né, na década de 50 nos Estados Unidos. Olha só, quase um revival da Idade Média, né? Sim, inclusive você já deve ter visto um filme, As Bruxas de Salem. Sim. Então, primeiro filme com câmera em terceira pessoa, né? Foi um sucesso esse filme. E essa história ela foi escrita a retomada dos julgamentos de Salem que ocorreram no século XVIII nos Estados Unidos, mas foi retomado nessa época. Na verdade, esse filme ele é uma metáfora para caça às bruxas que ocorria no macartismo. Olha só, interessante, cara. Ele não, esse filme, inclusive, ele tem remake ou ele já é um remake? Não, ele tem um remake dos anos 90, né? Que sim. Né, que é bom também. Mas o original é dessa época, então. É por aí. Década de 70, 80, por aí. Porque essa época do macartismo, né, foi uma época que os intelectuais sofreram bastante. Né, e uma época de muita perseguição nos Estados Unidos. E em outras partes do mundo também, no Brasil, né? Então isso vai gerar, nos anos 60, esse movimento de contracultura, que vai desembocar na música, né? Na música hippie, no movimento Flower Power, que vai reabilitar a figura do diabo. É interessante que essa reação vai gerar também uma contra-reação das igrejas dos Estados Unidos, que vão ser ainda mais conservadoras. Então, à medida que os conservadores, o pensamento conservador nos Estados Unidos reagia ao movimento de contracultura, acusando eles de satanismo, de tentar acabar com a família, né? Coisas que que são bem familiares aí pra gente atualmente, né? Infelizmente. Verdade. Mas à medida que eles falam, não, olha, esse pessoal é satanista, esse pessoal não acredita em Deus, mas essas pessoas usavam essa imagem. Exatamente. E na música, inclusive, rola um famoso clube dos 27, né? Aquela galera que morreu com 27 anos, todos artistas da contracultura, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Tinha uma conspiração nessa época da contracultura, onde o governo pegava pesado contra o uso de drogas e tudo mais. Esse grupo de músicos formavam muita opinião, né? Principalmente dos jovens e tal. Então eles estavam levando uma mensagem muito forte e conseguindo mobilizar a parcela jovem da sociedade nessa época, né? E assim, por ironia do destino, todos morreram com 27 anos, ligados a uma overdose, né? Overdose por variados tipos de droga. Mas também dizem que o governo usou a parte de inteligência para conspirar e matar essa galera, né? Tem até um livro muito bom que chama Contos do Rock. E nesse livro fala, né, sobre essas mortes, inclusive que muitos chegaram a não morrer, tipo, dizem que o Jim Morrison não morreu, né? Dizem que... assim como o Elvis, né? Deve estar no mesmo assim como o Elvis, a mesma coisa, né? Eles criaram essa lenda urbana, disseram que chegaram pro cara e falaram, olha, ou você foge, assume outra identidade, faz uma cirurgia plástica, ou você vai ter o mesmo fim dos outros e tal. Então tem essa lenda urbana em cima desse Clube dos 27, né?
Mas, assim, eu acredito que provavelmente foi overdose mesmo, porque era uma galera que não pegava leve, né, Que cara? abusava, né? E porque as drogas, elas começam por conta de vários livros, né? Como, por exemplo, As Portas da Percepção, Admirável Mundo Novo, os primeiros experimentos com LSD, as drogas eram vistas de uma maneira de expandir a criatividade, né? Expandir as capacidades artísticas ali. Então, muitos acreditavam que o uso recreativo de drogas estava relacionado a uma coisa mais espiritual também, né? Então... Sim. Inclusive, existia uma pesquisa muito séria em cima do LSD nessa época, até como medicamento, né? Tem um cientista de Harvard que, inclusive, foi expulso por fazer testes com os próprios alunos, né? Acho que o cara errou bem por aí. Com a parte do LSD, né? Ele tinha uma pesquisa muito séria para cura da depressão e também da ansiedade, né? Então, tem essa vertente nessa época, né? E aí isso dá origem ao termo psicodélico, né? Porque psicodélico vem das viagens de LSD. Mas na música, assim, pensando agora em termos musicais, o que é psicodélico, né? O que seria uma música psicodélica? Bom, a vertente da psicodelia dos anos 60 e final de 60, né, começo dos 70, é justamente essa música que tinha ali um bom pé no blues, no folk, né? Mas com essa temática da viagem, da espiritualidade, do misticismo, do ocultismo, né? Tudo isso era bem-vindo para essa galera, né? Então, em termos musicais, não tem muita diferença. É uma questão, por exemplo, de nota musical, de acorde, é mais a temática. Mais a temática, né? As letras, abordar essa nova visão, né? Esse terceiro olho aí que as drogas propiciavam nessa época. Mas musicalmente falando, assim, o pessoal bebeu muito no blues, né? Muito no folk, no country, né? São músicas que vêm dessa linhagem. E aí nos anos 70 você tem, e isso é interessante, né? Como eu disse, você tem um revival do satanismo, e uma das causas é um livro do cara chamado Anton LaVey, que nos anos 70 ele vai escrever a Bíblia Satânica, né? Ele vai pegar vários textos ali e vai fundar a chamada Igreja de Satã, em 1966. Caramba! E esse livro do Anton LaVey vai influenciar muita gente. Também nos anos 70 você tem o Charles Manson, né? Esse famosíssimo. Que matou teve o famoso caso lá do assassinato, né, da esposa do Roman Polanski. E ele vai ter, nessa época você vai ter um revival, né, do satanismo, e isso vai chegar forte na música. Também a época do lançamento do livro que vai dar origem àquele famoso filme Exorcista, né, cultuado Exorcista.